Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos entender um pouquinho por que demonolatria é um sistema complicado, não confiável e historicamente complexo. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a primeira parte da magia, que é o período pré-iluminista. A magia ela vai ser afetada por um movimento da Idade das Trevas, que é o movimento da perseguição da igreja. Com a perseguição clérica acontecendo de uma forma muito abrangente, muito violenta, um movimento contrário surge para tentar neutralizar a violência da fé, que é o movimento ateu, que surge ali no iluminismo, onde o conhecimento era mais visado, como se fosse repetindo o período estoico da Grécia, né? E todo conhecimento religioso foi rebaixado. Acreditava-se que havíamos chegado no auge de todo conhecimento. Esse é o período iluminista. Exatamente nesse período em que a parte mítica da sociedade é perdida, a gente tem a separação da astrologia, da astronomia, e a separação da vontade do homem da vontade de Deus. Logo no final do período iluminista, chegando ao primeiro século, pós, que é o século XIX, no começo, nasce Eliphas Levi, que vai ser o pioneiro da escrita sobre a magia com a vontade. Aí vai começar a surgir uma série de narrativas, uma série de escrituras, uma série de livros ocultistas baseado no poder da mente humana. Porém, contudo, Eliphas Levi, que se vocês lerem os livros de Levi, vocês vão ver uma grande dinamização da alma do mundo, uma explicação espiritualista. Mesmo que a vontade humana comece a ser visada, a gente ainda começa a perceber em Eliphas Levi um grande protagonismo mágico dos espíritos. Isso vai ser perdido com o tempo, mas Eliphas Levi ainda permanecia nisso. Quando chega, por exemplo, Aleister Crowley e vai roubar os escritos de Liddell MacGregor Mathers e começar a encaixar coisas sem fontes ou fundamentos para fundar a sua Goetia Ilustrada, ele vai começar a trazer um pouco do que seria o próximo século, que é a magia totalmente mental, explicando que demônios eram projeções da psique. Claro que futuramente, em algum Liber, Crowley se contradiz e fala que volta atrás nas suas ideias. Muito importante ressaltar sobre isso, mas não é isso que vai fazer diferença no século XX. Logo no início do século XX, a gente tem, se eu não me engano, por Atkinson, um livro sendo lançado em 1908 chamado Caibalion. Esse livro, ele pega leis que, inclusive, se vocês lerem o Dogma e Ritual de Alta Magia, vai achar uma certa semelhança, mas tirando totalmente o protagonismo do espírito. Então, por exemplo, em Eliphas Levi, você enxergava a lei da polaridade, tudo é dual, tudo é duplo, mas essa lei era universal, cósmica, e falava sobre Kabbalah e Qilifot, sobre duas forças, Boaz e Jaquim, criação e destruição, alma do mundo, dinamização da vontade. Quando vem no Caibalion, a gente começa a perceber uma ideia mais de ódio e paz, ódio e amor. A gente percebe as polaridades emocionais, as polaridades de gênero, e não mais energéticas ou vibracionais a nível cósmico. Caibalion não trata de cosmos. Então essa informação é perdida. A gente vê, por exemplo, que Eliphas Levi fala do mentalismo de Deus, ou seja, o nous, o intelecto divino, onde tudo parte de um princípio que os neoplatônicos chamavam de prototelos, ou seja, a primeira emanação. O Caibalion não considera a prototelos como existente, nem a pantos psique, que é a mediadora, e ele fala que o mentalismo é humano, ou seja, o Caibalion tira o protagonista de um criador e coloca na humanidade. Ele inverte a ordem neoplatônica. Ao invés de um criador ter criado a humanidade cria esse criador, através da imaginação, quando chega esse livro do Caibalion. Quando o Caibalion fala de vibração, ele fala de vibração quântica, e a informação de vibração simpática com algum corpo celeste, igual prega Cornelius Agrippa, é perdido no livro. Então, as informações espiritualistas, as informações que vêm do protagonismo do cosmos, se perde no Caibalion. E muitas correntes filosóficas surgem a partir desse encontro e desse momento. A Goetia vai ser um desses meios que vai ser afetado por isso. Baseado nisso, vamos voltar um pouquinho lá atrás, vamos entender que a igreja fez um papel de demonizar culturas e religiões alheias.
né? Porque quando a gente entende esse contexto, a gente vê o seguinte: a demonização das culturas fez com que a visão moderna da magia fosse de que tudo que foi demonizado na Goétia era Deus. Então, se vocês voltarem no passado, na época hermética, quando os deuses eram divindades mistas da Grécia com o Egito, e entidades dos mortos, né, seres elementares, seres divinos ou seres não divinos, pessoas, espíritos, habitavam cada um na sua classe etérica. A igreja pegou e falou principalmente a Eusébio de Cesareia e Santo Agostinho, de acordo com os livros de Cambridge, que tudo era o diabo, né? E tudo era do demônio, ou seja, foram encaixados no sistema da Goétia, que a gente conhece, espíritos de diversos emaranhados, locais e habitações. Mas o pensamento do que a igreja demonizou foram só deuses, fez com que a crença moderna acreditasse que a Goétia era só feita por deuses. E isso também se tornou um problema. E quando a Goétia pega um pouco da historicidade desse Kybalion e vira e fala o seguinte: olha, os demônios são problemas da nossa psique, quando nós evocamos eles, nós estamos sugestionando o nosso inconsciente coletivo, que é uma explicação junguiana, começa a surgir agora no século XX, né, mais para metade, um pouco mais à frente do Kybalion, começa a vir uma coisa chamada liberdade excessiva para ritual. Então, toda a parafernália ritualística, dia, hora, anjo, não importa. Teurgia, preparo, não era mais importante. Já que a mente humana é protagonista no mentalismo do Kybalion, e já que os demônios são deuses, eles não vão me julgar se eu tratá-los como tal. É a ideia que começa a surgir agora no século XXI. Tá? Pegando outro contexto para a gente fazer uma soma nisso tudo, tem o contexto da criação do luciferianismo miltoniano no século XVII, em resposta à perseguição da igreja também, junto mais ou menos um pouco antes do período iluminista, onde vão ter histórias importantes surgindo, como a reescritura da história do Jardim do Éden, onde Lúcifer passa a ser visto não como a serpente tentadora, mas como um revolucionário contra a tirania divina. E essa história luciferiana miltoniana vai prevalecer até no século XIX, quando Eliphas Levi vai ser alvo de uma matéria, ali no século XX, no começo do século XX, que eu não me recordo agora, quem quiser saber onde se encontra essa informação do jornal da época, está no livro Diabo, de Humberto Magui, em que um camarada fala que Eliphas Levi era do diabo e que ele proclamava seitas demoníacas onde tinham sexo com demônios, e baseado na escultura que ele fez do Baphomet, né? Então, pegando todo esse contexto que a gente está vendo da criação do luciferianismo miltoniano, era uma corrente filosófica, vai surgir no século XX também o satanismo de Anton LaVey, quer dizer, a oposição eclesiástica, né? Então, todo esse movimento protestante do luciferianismo vai fazer surgir o movimento adorador da figura. Vai juntar todo esse emaranhado de crendices do Lúcifer herói, dos demônios da psique e do mentalismo, e vai formar um sistema que a gente conhece hoje por demonolatria, que é marcado por liberdade excessiva ritualística, nenhuma regra a se seguir e principalmente a gnose pessoal, né, como maior regra de todas, ou seja, os livros passam a ser mal falados, já que os livros pegam uma corrente histórica e a corrente histórica não bate com esses rituais, né? E as pessoas aumentam e heroizam o relato pessoal. Então surge falas e relatos anti-acadêmicos e perigosos nesse mesmo tempo. Baseado nisso, a gente tem a distorção de alguns símbolos mágicos que são utilizados na demonolatria, mas de forma errônea, com alguns perigos a serem enfrentados. Dentre eles, nós temos a adaptação do triângulo mágico. Para a gente entender por que isso é um problema, tem que entender a real funcionalidade. Como esse vídeo não tem o intuito de ser uma base histórica resgatativa de forma ampla, caso contrário duraria pelo menos 4, 5 horas de vídeo, vou resumir. O triângulo nasce como símbolo imprecatório, tá? Triângulo, só o uso do triângulo já era, por natureza, associado a comandar espíritos.
Quando se coloca um triângulo na mesa, estava associado à trindade, ao trinitário, à energia do Deus, semideus e homem-deus, ou da criação dos arcanjos de Deus, enfim, de Deus, Filho e Espírito Santo, refletia o trinitário. Dessa maneira, conhecendo que o triângulo vem como base trinitária explicativa, como foi dito agora, baseado na divindade trina, o uso do triângulo já era imprecatório. Ele já era um meio de obrigar a entidade a se manifestar e falar a verdade. Aí surge um autor moderno, junto a toda essa lógica perdida, chamado Michael Ford. O Michael Ford ele vai fazer um livro chamado Demons of Solomon e ele vai propor um sistema de Goetia grego e ele vai fazer outro sistema chamado Luciferian Goetia, que é uma proposta da Goetia luciferiana, e esses dois sistemas vão ter um encontro com uma problemática histórica que vão se encontrar. Olha só que interessante. No livro dele, Goetian Luciferian, que é a Goetia luciferiana, ele vai propor um círculo tibetano. Qual que é o problema do círculo tibetano? Para isso, a gente tem que entender o que é círculo. Círculo, ele se resume na representação cósmica que você compreende do cosmos pessoal, né? Então a sua transposição de alma é o seu círculo mágico no entendimento do grande cosmos. Portanto, o círculo ele nasce também como forma de falar que você superou todas as influências da alma do mundo e do cosmos. O círculo mágico é um símbolo com poder e proteção se você tem transfiguração mágica, ou seja, comportamento análogo à formação do círculo interno na sua alma. Dessa maneira, você só teria autoridade em algum sistema caso os nomes ou divindades associadas àquele sistema, àquela regionalidade, principalmente espaço geográfico, estivessem alinhadas com aquilo na qual você tem controle na sua alma de forma prática. No círculo tibetano de Michael Ford se encontra uma problemática linguística. Lembrando que a língua escrita tem um som de semântica, tem um valor semântico. O valor numérico e semântico é muito importante para a magia, porque desenhos são símbolos. E quando são símbolos comunicáveis, qualquer coisa faz diferença, né? E vamos pensar no português. Antes de P e B se põe M. Michael Ford não se atentou às regras gramaticais tibetanas. O que ele fez foi simplesmente transpor as letras na ordem que faz o nome das divindades na qual ele queria. Ou seja, não há garantia de que aquilo é exatamente uma escrita correta. Baseado nisso, já existe uma problemática numerológica semântica do valor daquele círculo. Mas lembrando da transfiguração mágica, a gente vai encontrar outro problema nesse pequeno mesocosmos, que é o problema dos nomes dentro do círculo. Michael Ford coloca Lilith e Adonai na mesma sintonia. Ou seja, a gente está falando de uma divindade moral e uma divindade amoral. Lembrando que Lilith, uma divindade sumera elevada a Lilith, e sempre foi associada ao laço demoníaco, nunca foi uma divindade demonizada, enquanto Adonai sempre foi uma divindade e não um demônio. Quando você coloca os dois no mesmo círculo, você está supondo que a sua alma vibra as duas energias ao mesmo tempo. Isso não entra em desuso, lembrando que Eliphas Levi explica, com as entidades superiores, os anjos, os deuses, você deve criar uma linha de harmonia que faça com que eles entrem em contato com você por merecimento. Enquanto para as entidades inferiores, você as sobrepõe poder, né? Você as impreca, as obriga a trabalhar pela virtude a moral divina, pela presença angélica, pela presença de uma divindade, né? E quando você vibra essa mesma sintonia de Adonai e Lilith, você está supondo que na esfera lilithiana você não vibra uma harmonia virtuosa com qualquer força angelical daquela área, principalmente ligada a Gamaliel, que é a Quilifot de Yesod, na onde Lilith se apresenta, e você está submerso àquele demônio. É um círculo que parece um círculo de proteção, e tem a aparência de um círculo de comunhão, mas que na verdade tem a função de escravizar aquele que habita lá dentro. Porque as forças inferiores não têm moral e escolha própria.
Não é assim que trabalha a magia, eles não têm sistema nervoso, mas eles agem de forma automática, de acordo com aquilo que eles fazem naturalmente. Então os demônios, eles te atacam não porque é culpa deles, né? Mas porque é culpa sua de não estar harmonizado o suficiente para que isso não aconteça. O que eles vão fazer como elementais vibrados de forma densa é aumentar toda essa situação, triplificar essa influência e fazer com que você se torne escravo do seu próprio ego e próprio erro. Beleza? Quando você coloca um triângulo ali ainda, você está tendo uma falsa sensação de que está criando uma linha harmônica com o demônio, enquanto, na verdade, você está sendo tão salomônico quanto o mago tradicional e obrigando-o a se manifestar pelo símbolo imprecatório de um triângulo. Aí Michael Ford, que eu falei do livro dele chamado Demons of Solomon, ele vai trazer a ideia de um tetragramaton invertido, o que é um problema para nós. Por quê? O tetra, esquece o nome, né, hebraico, vamos falar do formato. É um pentagrama, que a seta do espírito, que representa a seta do espírito, e os 4 elementos ao redor. Quando se coloca a seta espiritual abaixo dos elementos, nós estamos supondo que nós, como seres humanos, porque o pentagrama é um símbolo antropocêntrico, ou seja, com o homem no centro, nós estamos supondo que nós, como homens e mulheres, somos inferiores às energias elementais. Logo, pela lei das analogias, nós não a comandamos. Dessa forma, estamos admitindo servidão astral e não controle ritual. Muito importante entender esses pequenos detalhes para não cair em desuso. Baseado nisso, toda a consagração e construção de materiais demonólatras que a gente tem hoje não geram harmonia e nem controle sobre o daimon. Ao contrário, geram servidão, subserviência e falta de proteção e alinhamento cósmico. Beleza? A gente vê tudo isso ainda piorando de uma forma mais extrema quando essa forma de modernizar a magia, torná-la mais explicativa, cientificista, mais mental e menos oculta, a gente faz um processo de desmoralização do uso da parafernália ritualística. E tudo quanto é preceito começa a ser colocado como armadilha grimorial. Aí a gente encontra mais um problema. A capa ou a túnica do mago, cuja função era proteger você de influências externas feitas com materiais isolantes, começam a ser vistas como desnecessárias e desrespeitosas. Começa a se tornar uma palavra muito moralista ao se dizer: eu não me protejo contra o demônio, eu o respeito, ele me respeita, não escondo o meu rosto. E isso começa a ser aplaudido no século XXI. Sendo que vocês não entendem, quando dizem isso, o risco que estão correndo, não porque o demônio é malvado moralmente falando, mas pela falta de alinhamento cósmico com as virtudes da divindade que ele representa. Aquele demônio não respeita pessoas, aquele anjo não respeita pessoas, a divindade não respeita pessoas, isso não é sobre moral. A divindade, o anjo, o demônio, o universo, o cosmos, as potestades, os principados respeitam aqueles que têm autoridade espiritual e um certo nível de elevação e proximidade com a Prototeus, que é a primeira emanação. Dessa maneira, a gente vai ter um sistema em desuso e uma falsa ideia de Goetia luciferiana. Tá? Lembrando que é impossível se falar de Goetia usando símbolos como triângulo sem que isso seja imprecatório e, nas suas palavras, desrespeitoso. Logo, eu entendo que tem pessoas que podem me xingar vendo este vídeo, mas estou aqui apenas como base histórica fundamentalista para trazer explicação sobre vocês. Claro que nós temos grandes problemas, como eu estava conversando com um grande amigo, em que eu fiquei sabendo, pelas informações acadêmicas que nós estudamos e vemos também, a relação de que as informações grimoriais com o tempo se perderam. E a forma com que era feita também se perdeu na maneira tradicional de ser, de fazer, né? Mas a transfiguração mágica do sistema, a preparação de alma, é o que faz você ter realmente uma autoridade espiritual sobre os demônios. Logo, tome cuidado, tome muito cuidado com símbolos que aparentam, que têm a aparência
de ser novas ferramentas funcionais e respeitosas, mas na verdade estarem repetindo um sistema que já existe de uma maneira irresponsável. Tá bom? Mais uma ótima tarde, dia, noite a todos e espero que tenham um feliz ano novo.